Bom dia, alunos do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje vai ser de Língua Portuguesa. Nós iremos dar continuidade à nossa revisão para a primeira avaliação. Então, para isso, vocês vão precisar do caderno de vocês e vocês vão fazer as anotações que nós fizemos aqui. Hoje a aula vai ser algumas dicas para vocês conseguirem fazer uma boa interpretação de texto. Como vocês sabem, a prova de vocês, 50% dela é interpretação de texto, algumas até mais de 50%. A prova de vocês é toda interpretativa, vocês têm que saber reconhecer imagens, gráficos, vocês têm que conseguir interpretar tirinhas, charges, enfim, gente. Então, aqui nós temos, olha só, enumerado algumas dicas do que fazer para você conseguir ter uma boa interpretação, certo? Então, olha só, a primeira coisa que você deve fazer é entender o título. Bem, gente, olha lá. O título do texto é como se fosse um resumo de tudo que vocês vão ler. Então, o título é muito importante. Leia o título, que às vezes o título já te diz muita coisa a respeito do texto e a ideia central do texto vai estar no título, certo? Como se fosse a palavra-chave. Você conseguiu interpretar o texto, é como se você já soubesse sobre tudo que vai ser contado no texto. Talvez seja até mais fácil para você interpretar desse jeito, ok? Então, leia o título várias vezes e tente entender o que esse título está passando para vocês, ok? Ler o texto pelo menos 2 vezes. Gente, não se confunda achando, eu li uma vez e essa primeira vez já está ok, já sai respondendo, marcando, que você não vai conseguir. Até os leitores mais assíduos, os leitores mais competentes, pessoas que leem muito todos os dias, até eles têm dificuldade de ler mais de uma vez o texto. Então, não se prenda em ler só uma vez. É por isso que muitos alunos erram muito. Se você não conseguir ter uma boa interpretação, você sabe que você não vai conseguir tirar uma nota boa na sua prova, né? Então, o que diagnosticar na primeira leitura? O que você pode diagnosticar logo que você lê? Gente, a primeira leitura é muito importante porque é nela que você já vai começando a se familiarizar com o texto, tentar entender o que o texto quer passar para você. Mas não se prenda achando que a primeira impressão já é a resposta para tudo. Quando você faz uma segunda leitura, você vai ver que é diferente. Na segunda leitura você vai conseguir entender outras coisas que você não leu na primeira. Eu não sei se vocês já viram filmes. Vocês conseguem perceber que quando você vê uma vez é de um jeito, mas quando você assiste a segunda vez é diferente? É como se você tivesse, eu não lembro dessa cena, eu não lembro de ter acontecido isso, eu não entendi desse jeito, eu entendi daquele. Então a segunda leitura é muito importante. Então, na primeira leitura, você vai logo entendendo a mensagem do texto, sobre o que o texto fala, certo? O que é diagnosticar na segunda leitura? Bem, gente, a segunda leitura já é a leitura final, já é para você já ter entendido já sobre o que o texto fala e agora você vai se aprofundar a ideia central do texto. É como se na segunda leitura você entendesse completamente e já não tivesse mais dúvidas. Então a primeira você lembra, já consegue ver sobre o que o texto fala e na segunda não. Na segunda você já tem certeza do que ele está falando, certo, gente? Realizar as questões por eliminação. Gente, olha só, quando você for realizar as questões A, B, C e D, normalmente são 4 opções, você lê. Aí quando você lê, você logo fala, com certeza isso aqui não é. Não vai logo procurando a certa, não, comece procurando a errada. Vai eliminando logo, essa daqui com certeza não é. Essa daqui também não é. Mas o texto não diz isso. Tente ler o que você está, a questão, a opção da questão e falar, o texto diz isso. Mas o texto não diz isso, eu vou tirar. Então, às vezes, a opção está certa, mas não é isso que está sendo dito no texto. Então, você elimina, vai por eliminação, começa arriscando as erradas. Aí, a que sobrar vai ser a certa. Não chegue achando, procurando a certa, que é mais difícil você fazer isso, certo, gente? Elimine e vai logo vendo qual é a certa por eliminação, certo, gente? Vamos para cá. Sexto, interpretar o ponto de vista do autor e não o nosso. Se você vai ler uma matéria, se você vai ler um artigo, às vezes o conteúdo, o tema do artigo, do seu texto, não é o que você concorda. Aí você às vezes já não concorda com ele, vai e por não concordar com
com ele e acha que ele está errado, você vai lá na opção que não está concordando com o autor porque você acha que aquela é certa. Mas não, gente, você tem que entender o que o autor quer dizer. Se ele está falando, por exemplo, sobre que ele é a favor dos cidadãos se armarem, usarem armas para se defender na rua. Tá, mas você é contra isso, o autor é a favor, mas você é contra. Então você vai logo, o seu cérebro, você mesmo vai logo vendo mecanismos para ir mudando isso. Aí, às vezes você vai procurar uma opção que não é porque você discorda dele, não. Fique o ponto de, mesmo que você não concorde, você tem que interpretar o ponto de vista do autor e procurar a opção que o autor está dizendo. Então, se ele vai lá e a opção certa seria: é bom que os cidadãos se armem para se defender, mesmo você discordando, mas essa for a resposta correta, você vai lá e marca a resposta correta, certo, gente? Ponto de vista. O texto quem escreveu não foi você, quem escreveu foi o autor. Então, você vai lá e vai marcar o que o texto te diz, não o que você acha, ok, gente? Bora, sétimo. Interpretar por vestígios. Gente, o que é vestígio? É você ir buscando qualquer informaçãozinha para você conseguir chegar na resposta. Isso é um vestígio, é pouquinho por pouquinho, rastros. Então, gente, a primeira leitura que você faz, como eu falei, você já não consegue entender tudo ainda, você precisa da segunda. E tem no texto informações que estão implícitas, informações que estão explícitas. Então, às vezes, o autor não vai chegar lá e dizer: eu sou a favor do armamento. Não, ele não vai dizer isso, mas ele vai te dizer de outra forma. Ele vai dizer que se o cidadão tivesse arma, diminuiria as mortes dos cidadãos de bem. Ele vai te falar, ele vai te dar uma série de informações que vai fazer você entender que o ponto de vista dele é um, mas não vai estar lá explícito, vai estar como implícito, escondido, certo? Ok, então busque esses vestígios, essas informações que você tem que interpretar, traduzir, você tem que entender, mesmo não estando de cara escrito. Então, isso que é interpretar, gente, não é só você ler lá e ver a resposta na cara, não. Você tem que buscar essa resposta por meio de leituras, não só uma do texto. Oitavo, ler bastante todos os dias. Gente, essa daqui deveria ser o número 1. Por quê? Leitor, pessoas que leem todo dia, pessoas que têm costume de ler livros de romance, ler ficção, essas pessoas têm muito mais facilidade para interpretar texto. Então façam leituras, porque a interpretação ela não é importante só para a língua portuguesa. Essa interpretação vai ser importante para você entender a geografia, para você entender a história, para você entender até a matemática, para saber o comando da questão. O que ele está te pedindo no comando, não é? Então, ler bastante todos os dias. Leem gibis, leem romances, leem livros grandes, livros pequenos, com poucas páginas, leem textos, leem crônicas, leiam contos, ok, gente? 9. Melhore a sua capacidade de concentração. O que isso quer dizer, gente? Quando você estiver lendo, se concentre. Não tente pensar em outra coisa, não tente parar um instantinho para ir falar com alguém, pegar o celular para olhar. Não, se concentre no que você está fazendo. Quando você se concentrar, você vai conseguir entender melhor. Quantas vezes você já não estava lá lendo alguma coisa, sua matéria da aula, e você para um instantinho, você voa, vai lá para outro mundo, depois você volta e você nem lembra o que você estava lendo. Não, se você não se concentrar, você não vai conseguir. Então, melhore a sua concentração. Explique para si mesmo o que está lendo. Essa aqui também é muito importante, gente. A forma de você saber se você entendeu o texto é você conseguir contar ele. Então, se você fala, o texto fala sobre uma pessoa que está falando sobre a violência no Brasil, essa pessoa é a favor que as pessoas usem armas para se proteger, ele mostra isso de uma forma implícita, ele acredita que as armas deveriam ser mais baratas para que outras pessoas tivessem, os policiais deveriam tirar as armas dos bandidos, deixar. Então, se você conseguir contar o texto, resumir ele, contar ele para si mesmo, quer dizer que você entendeu. Então, você vai ter muito mais facilidade para o quê, gente? Para conseguir interpretar. Então, gente, quando vocês forem ler o texto de vocês já sabem as dicas.
Leiam 2 vezes, se concentrem, tenham o hábito de ler em casa, tente buscar as informações que não estão tão explícitas no texto, porque, gente, então é isso. Lembrando que o texto, que a prova de vocês é muito interpretativa, vocês vão encontrar lá gráficos, vocês vão encontrar lá imagens, vocês vão encontrar lá aquelas propagandas, vocês vão encontrar tirinhas, então é muito importante não só o texto que você está lendo, mas a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Lembrando que a expressão facial dos personagens, os barulhinhos que eles fazem, que são as onomatopeias, tudo isso é importante para você entender a interpretação do seu texto, ok, gente? Até mais!